Bom dia, luz do dia, sua maravilhosa, sua necessária. Adoro, bom dia, mas hoje vou passar bem aqui, hein? Que é isso que a Chefe Ju tá fazendo? Ela é maravilhosa. Além dessa mesa divina, né? Não, a Aqueles mesa de Fernanda Dalla Casita, e em instantes a Fernanda Dalla Casita vai estar aqui nos ensinando a uma mesa posta com as coisas que a gente tem em casa, que é também muito importante. Isabel Paiva, o golpe tá aí. Golpe tá aí. Cai quem quer ou cai quem é bom de coração, quem acredita nas pessoas, quem quer o bem maior? Eu não acredito nisso, o golpe tá aí, cai quem quer. Não é quem quer. Não. É quem acredita. Quem crê, quem tem fé nas pessoas e no que elas geralmente dizem. Tu vê aquilo que eu sempre falo aqui. Tu vê no mundo do outro o que tem no teu mundo. Tu vê no outro o que tem em ti, né? Então, se tu é uma pessoa... Ai, que linda essa unha! Tu é uma pessoa de bom coração, como é que tu vai enxergar? Mas muitas vezes o que acontece é porque, tu vê, golpistas acontecer. A gente vai começar a falar sobre exatamente isso. Porque tantas mulheres caem, esses golpistas emocionais? Porque às vezes não é só uma relação, eu acredito que não seja só uma relação do casal, sabe? Sexual. De sexual. E isso fica bem claro que essa é a grande narrativa de um dos filmes que mais bombaram nesse início de ano no mundo, Sim. que é o golpista do Tinder, que segue aplicando as suas. Não, e o que mais me impressiona de tudo isso, assim, a gente tá... Quem não assistiu ainda o documentário, eu acho que vale muito assistir, muito interessante assistir, faz a tua análise. Não, sem querer dar spoiler aqui, né, Cris Bart? Mas a gente acaba dando... Ele exatamente é um homem daquele aplicativo Tinder que fez... Nós estamos aqui hoje ótimas. O que acontece? Ele fez vítimas, várias mulheres. Ele tirou de mulheres mais de 10 milhões de dólares. Então as mulheres caíram nesse golpe. Só que desde que o mundo é mundo existe o golpista. Não é porque é nos aplicativos agora. Tu pode estar hoje convivendo com um golpista emocional, sabe? Pessoas que estão extorquindo teus sentimentos. Porque pode ser na padaria, pode ser na livraria, pode ser na balada. No trabalho, em qualquer família, lugar. Na própria família que isso existe, no teu vizinho. Então, assim, quais as coisas que a gente acaba... não conseguindo perceber dos sinais. Por exemplo, nesse aplicativo, né, se tu for ver, pesquisado, sabe qual é a palavra mais digitada, mais escrita no Tinder, nos aplicativos? Pix. É a palavra mais digitada. Ou seja, as pessoas... Como assim? As pessoas pedindo dinheiro e dando seu Pix para fazer... Nos aplicativos de relacionamento é a palavra mais digitada, é Pix. Então tu imagina... Não pode ser. Mas, inclusive, que eu quero deixar bem claro aqui... Tô chocada, Isabel, agora. Que não é só com mulheres que caem nisso, os homens também. De querer... sim, claro, mas essa coisa de querer um amor, de querer alguém, isso é... Mas tu sabe de uma coisa do mundo analógico. O que mais me impressiona de tudo isso, quem assistir, a tendência das mulheres em julgar as outras mulheres. Porque a gente tá aqui... Exatamente, é um happy day maravilhoso. A gente está aqui falando nisso. Vazou um áudio. Então a gente está aqui exatamente para entender o que chama. A gente falou, lembra que no programa passado falou em sororidade, né, Cris? O que acontece? O que é sororidade? Vem de soror, que significa irmã. Ou seja, essa irmandade, esse respeito pela reivindicação da outra mulher. Não significa que tu tenha que amar as mulheres, todas as mulheres, tu gosto de todas. Não, até porque nós todas vivemos a mesma dor, que é a opressão do gênero feminino, né? Então a gente vive nessa sociedade patriarcal, onde existe um machismo estrutural muito forte, e nós todas vivemos isso. E a tendência de uma mulher julgar a outra mulher, isso num 2022... É impressionante. É impressionante. Eu não digo nem que seja uma tendência, é uma realidade cruelíssima. Cruel. Isabel, se tu sair aqui na rua, quem vai te apontar dedos, de 10 dedos que te apontarem,
9 são de mulheres. Que a gente tem que parar de repetir, sabe? Mulher se veste para uma outra mulher. Sabe, essas coisas que a gente vai repetindo. E aí, nesse documentário, o que mais me impressionou, além do documentário, de todas as pessoas que caem, né? Porque ele é um sociopata, ele é um psicopata. E essa pessoa, ela sabe sim entrar na tua mente. Sabe? Ela entra, então é muito fácil hoje quando tu vê o que tu assiste, o documentário. Eu não vou cair, não, bebê, pelo amor de Deus, não vou cair. Tanta gente cai. Não, olha... e a gente olhando ali, por exemplo, a exemplo do golpista do Tinder, mulheres esclarecidas. Mulheres bem resolvidas. Mulheres independentes. Independentes, que elas emprestavam $60 mil para ele. 250 mil dólares. Hoje em dia, tu tem economias de $250 mil. Quanto é $250 mil, Isabel? Guria, vezes 6. É R$1,5 milhão. Então, o que acontece? A menina, aquela e principal, outra, pegava vários cartões. Exato, e não era só as que ele tinha um relacionamento sexual. Não. Aquela que ficou famosa também, uma das principais ali, era amiga. Amiga, então ele não preservou nem aquela mulher que tinha uma relação amorosa com ele e nem quem se dedicou a ele como amiga. Mas ele não tem que o negócio mas dele a pessoa nasce sem que um sociopata, um psicopata, ele não consegue ter esse sentimento, essa empatia pelo outro. Ela nasce sem isso, como se fosse um pino, tira aquele pino. Ela não vai ter empatia por ninguém, tira isso. Mas o que eu digo com tudo isso, Cris? O que tem a ver pra mim? Eu quero a palavra auto-amor. Sabe? Autoestima. O que é autoestima? Mas tu autoestima acha que essas mulheres, é uma qualidade. Elas não tinham autoestima? Acho que tem muita carência. E não é que não tenham, também não. Mas existe uma coisa que é muito primitiva, que vem lá do nosso cérebro reptiliano, que vem lá das nossas primitivos dos homens das cavernas, onde que toda mulher quer ser protegida. Tem a ver com proteção. Não, olha... mais arcaico que isso. Mas é muito enraizado no nosso gênero, tu tá entendendo? Porque nós somos protegidas. Então, quando uma pessoa... E a gente não pode esquecer que um golpista, ele tem paciência. Ele não vai chegar no mesmo dia te pedir em namoro e não sei o que. Ele já tá tudo arquitetado. Sabe o que é uma palavra que eu adoro usar para algumas situações de pessoas? Ele é um xadrista. Então, é um verdadeiro jogador de xadrez. Ele não tem pressa de mexer um peão. Ele vai indo pelas beiradinhas. Daqui a pouco é uma torre. Quando tu vê, tu caiu na teia. E quando tu cai na teia, tu te perde. E essa coisa do gênero feminino também, de doação, de cuidar. Imagina ali que ele... Imagina, o cara, ele começa que ele coloca lá, CEO. Quem é que coloca num Tinder, num aplicativo qualquer, que é CEO de alguma empresa? Olha, quem é CEO não coloca. Não coloca, a não ser no LinkedIn, entendeu? Exato. Agora, assim, olha, e o cara é do diamante, sabe? Então, e o mais louco, pra quem não assistiu o filme, ele era herdeiro de uma empresa de indústria de diamantes. E elas entravam e tinha um site da empresa. Tinha tudo organizado. Tudo organizado. E aí eu te digo assim, olha, o cara que vive, depois quando ele chega e diz que ele tá passando por perigos, que vai de morte, não sei o quê. O que acontece? Um homem que tem esse tipo de problema vai estar num aplicativo. Aí ele conhece a mulher, manda ela para um hotel que é assim, imagina um Four Seasons, em Londres, sabe? Claro, ela chega ali, aquele hotel divinérrimo, tudo maravilhoso, e ele com toda a pessoa vai... Aquele séquito. Aí ela convida para ir viajar para Bélgica. Tudo bem, é diferente. Aqui no Brasil a gente para viajar demora, porque é mais longe. Na Europa é tudo pertinho, a gente até viaja. Mas no primeiro dia, aí ele manda com um Rolls Royce até a casa dela buscar as coisas para ela viajar com ele. Pelo amor de Deus, gente, tu vai... Não, aí ela entra num jatinho, tá uma suposta ex-mulher com um suposto filho. Com um suposto filho. É tudo muito louco.
Então, assim, é tudo... E aí tu vai entrando naquele imaginário da nossa princesa da Disney, como eu falo sempre aqui. Golpista do Tinder? O conto de fadas, que tu entra, daí tu imagina o que tu tem lá com a história da proteção, tu vê todo aquele cenário montado, então a pessoa... Não é uma questão apenas que todo mundo diz, porque elas só queriam dinheiro, não sei o quê. Não é. Não, é todo um cenário. Então, mulherada, vamos parar de julgar umas às outras e vamos ficar ligada. A gente tem que entender, por isso que eu falo sempre que eu sou uma sacerdotisa da deusa, porque eu tô aqui para ajudar, assim como eu também fui ajudada, a lembrar essa nossa essência do feminino. Mas, Isabel, não sei o que tu pensou, nem a Ju, quando assistiu. E faço aqui esse testemunho pra ti. Em nenhum momento eu julguei elas. Aquelas mulheres, são 3 mulheres. Eu fiquei pensando assim, gente... A coragem que essas mulheres tiveram pra nos ajudar a não cairmos no negócio. O que leva... Elas não são as primeiras, nem as últimas. E talvez não sejam as últimas nem únicas mulheres a cair nesse tipo de golpe. Mas desde que o mundo é mundo, os golpes estão aí. Tem outra série em... é verdade. Desde que o mundo é mundo, olha o italiano aqui. Tem outra série em Netflix que fala, são histórias verídicas de golpistas, né? Então, são 2 temporadas, cada temporada são histórias diferentes. Dirty John. Não sei se vocês já assistiram. Não assisti. É assustador, gente. E uma pessoa iludida, uma pessoa apaixonada, uma pessoa que não tem a maldade dentro dela... Não vai, mas e outra coisa, a pessoa que tem uma carência, por isso que eu digo, tu tem que te conhecer. Tu tem que ser livre pra ser quem tu é, pra te conhecer primeiro, porque a hora que tu te conhece, tu te liberta. E aí tu não vai cair nessas coisas. Aí eu te pergunto uma coisa, são 3 casos de mulheres que se envolveram com o golpista do Tinder que relatam no filme. A última, que é a que menos aparece, ela teve uma presença de espírito... Tu viu? Que poucas teriam. E aquilo ali me chamou a atenção. Aquela mulher, ela tem outra jogada ali. Um nível de testosterona bem alto dentro dela. Ela tem um nível de testosterona e um autoconhecimento, um autocontrole diferente. O que ela fez? Ela caiu também, emprestou $60 mil e 100 mil dólares. Não, ela emprestou menos. Essa foi a que menos emprestou, eu acho. Deve ter sido uns $40 mil, mas é uma grana, pensa. Mais de $200 mil. Ela emprestou essa grana pra ele e ela sentiu que ele não ia devolver. E aí ele começou a pedir mais. E ela parou, porque as outras ele pedia e elas seguiam emprestando. Tu lembra que essa foi a que mais teve um relacionamento realmente mais duradouro com ele? Ela foi ficou a que ficou 2 anos. E ela, gente, ele começou a pedir mais e ela ficou aqui, ela acendeu, ela botou uma pulga atrás da orelha, acendeu uma ideia e ela não emprestou mais. O que ela fez? Como ele não pagou os 40 mil, ele tinha um guarda-roupa de luxo. Mas tu viu que com ela ele foi mais honesto, ele falou coisas pra ela. Ele agiu diferente, ficou 2 anos, né? Ela pegou, foi na casa dele um dia, surrupiou, roubou, pegou indevidamente todas as roupas de marca dele, fez um brechó ela disse, e recuperou um pouco do dinheiro. Ela disse pra ele que ia vender, porque ele abriu, que tava mal de grana, não sei o que, ele meio abriu. E ela disse que ia vender pra ele o dinheiro, e aí ela nunca devolveu, e ele ficou. Mas ela foi fria. Ela foi. Ela teve presença, porque ela sabendo toda a verdade, ela já tendo conversado com as outras 2, já tendo ido na polícia, ela ainda segurou no sorriso e foi lá pegar as roupas dele. Exatamente. O que acontece com essa mulher de diferente? Loucura, né? Porque eu acho que ela tem mais autoconhecimento, talvez mais autoestima, talvez ela tenha tido tempo de elaborar também melhor, né, todas as coisas. Talvez essa expectativa que a gente cria, é muito assim amplo ter que chegar e dizer, é isso, né? Porque tem que ver todo um contexto do que a história gerou. Talvez a autoestima, Isabel. Porque a autoestima, ela te empodera. E a autoestima, ela é uma qualidade. E o auto-amor, o amor próprio é um sentimento. A autoestima, é a percepção que tu tem da tua imagem e ela pode ser positiva ou negativa. E o amor próprio é um sentimento de estima e de respeito que tu tem por ti mesmo. Então eu acho que o que falta muitas vezes essa coisa da expectativa no outro, de gerar uma expectativa, de criar uma expectativa, de colocar no outro a tua felicidade, o outro é que vai fazer. Então quando tu tem esse amor próprio, que é uma estima e um respeito por ti mesmo, tu elabora melhor as coisas e tu fica mais atento. Sabe? Porque eu acredito... É impressionante. Isso é muito verdade. É autoconhecimento, amiga. É autoconhecimento, é a gente se libertar. Quando, né, Ju?
Tu tá ali com a tua autoestima, tu tá de bem contigo, tu tá ali, tu consegue... Distinguir, né? Até... Tu consegue transitar por situações delicadas. E eu vou dizer outra palavra. Porém, entendendo o que pode acontecer, porque se tá vulnerável... Vulnerável a gente tá sempre, né? Mas muitas amigas minhas estão muito vulneráveis. Sim. Então elas acham como dizer o amor da minha vida. Só que quando tu já tá, eu falo que eu tô fechada pra balanço, né? E daí é tão fácil tu ver o outro e tentar acordar o outro, tá errado, entendeu? Mas daí essa história tem que ser uma coisa de uma vivência tua, né? Porque se tu botar pro outro, que eu acho que é uma palavra que eu trago aqui também, que eu acho bem forte, que é autorresponsabilidade. A gente tem uma tendência de colocar para o outro. Enquanto tu te responsabiliza por todas as coisas, tu sai desse teu papel de vítima, que é uma tendência do feminino também, e aí tu te colocar como autorresponsável pelas tuas escolhas, pelas tuas ações, pelos teus sentimentos, pela tua luz, pela tua sombra, tu vai te preenchendo. Aquilo que eu falo, não é se encher de coisas, é se preencher. Porque quando tu te enche, chega uma hora que tu tá tão esburacada que tu não consegue nunca conseguir te preencher. E se tu te responsabiliza, tu não coloca no outro a expectativa. Então essas mulheres que colocam demais no outro, este é o salvador da minha vida, olha só. Ai, que triste. Que é muito triste, porque daí ela fica refém. De repente, tu aí que tá do outro lado da tela, tu pode estar refém desse tipo de coisa. Ah, tá Isabel, entendendo? e vou te dizer, muitas É mulheres muita. estão... Então, gente, é por isso que existe essa história da gente poder se unir e umas ajudarem as outras e o porquê que uma tá aqui. Essas mulheres que estão lá nesse golpista do Tinder, elas estão ali, elas se expuseram toda a sua vulnerabilidade. Mas quando é que elas ganharam força? Quando elas se uniram? Quando elas se uniram. Porque é exatamente isso. Quando uma dá a mão para outra, por isso que eu amo as danças circulares, né? Uma dando a mão para outra, e é uma egrégora, onde se torna tudo um grande grupo em nome unindo toda a energia em prol de uma mesma causa, sabe? E isso, por isso que eu digo assim, até quero dizer, hoje a gente está no mês da mulher, semana passada não deu tempo para eu falar. Eu tenho, como eu falo sempre, que eu faço um estudo terapêutico da Mulheres com os Lobos. E eu vou dar aqui para nossos telespectadores, para as mulheres que me seguem lá, me sigam lá no Instagram. Isabel Cristina com 2 N's Paiva. Eu vou dizer assim, vou abrir um grupo para a gente estudar terapeuticamente, vai ser gratuito para todas as mulheres que tiverem interesse, para a gente estudar o livro Mulheres com os Lobos. Funciona assim, a gente fica juntas mais ou menos uns 2 a 3 meses, uma vez por semana a gente se reúne online. E aí a gente vai estudar capítulo por capítulo. E quando a gente se reunir pelo Zoom, a gente vai discutindo e eu vou facilitar o grupo. É um círculo de leitura. É um círculo de leitura com apoio terapêutico, para que a gente consiga entender essas questões, sabe? Porque toda vida, eu costumo dizer, toda vez que eu leio esse livro, pega para mim de um jeito, parece que eu nunca li. Ele não é um livro para ser lido. Nós não somos os mesmos de ontem, né? Ele é um livro para ser estudado, né, Cris? Então, assim, olha, e a mulherada, eu digo sempre, é a Bíblia do feminino. É entender coisas que tu já sabe, só que tá esquecido. E é exatamente isso, é blindar. E mais uma coisa eu tenho aqui, te liga. Fica atento aos sinais, ouve a tua intuição. Se o teu coração tá dizendo... Ouve, não fica achando que tu é louca, destrambelhada, que tu é coisa da tua cabeça, porque se é coisa da tua cabeça, ouve a tua mulher, ouve essa mulher selvagem, essa mulher que está conectada com a natureza. Não caem nessas coisas, porque são sentimentos aprisionados e que te tornam refém. Então, assim, fica atenta. Porque os sinais estão ali, gente, estão ali na nossa cara. É que a gente tapa e não quer ver. Porque a gente quer acreditar naquilo que a gente tem desde que a gente nasceu. A princesa da Disney, que o príncipe vem para salvá-la da masmorra. Né? Os contos de fadas, se eles soubessem quanto eles contribuíram para o machismo, para o patriarcado e para questões que a gente vai carregar para sempre, inutilmente, eles jamais existiriam. A gente já falou aqui sobre isso, né? A Branca de Neve cozinha para os 7 anões.
A menos que caia é ainda a que perde o sapatinho, porque todas as outras, quando tu vê, estão envolvidas ali. Mas aquela que caiu o sapatinho era escravizada Aqui joga na casa e tal, e aí quem salvou o príncipe? A Branca de Neve foi envenenada, quem beijou? Gente, uma pessoa envenenada, dá um beijo, acorda, da onde? Mas, o príncipe sim, aí tem todas as simbologias, né? E coitado do príncipe tá também, né, Cris? Dele ser responsável por ter que carregar a felicidade. A pessoa, qualquer pessoa ser responsável pela felicidade da outra pessoa. Vamos nos autorresponsabilizar pela nossa própria vida, pela nossa própria felicidade. E quando chegar o outro na tua vida, que seja para partilha, para compartilhar coisas e vivências, para relações afetivas e relações de amizade também, todas Isabel. As relações. Porque tem amigas que são golpistas emocionais também. Muitas. Tem amiga que te suga todas as energias que tu tem. Não, eu já fiz, querida, eu já fiz um detox na minha vida. Mas isso é uma coisa importante. A gente, quando chega num determinado momento, quando tu começa a te autoconhecer, tu desperta e tu começa a limpar esse caminho, essas relações tóxicas que tem na volta, assim, sabe? É muito E aquilo, importante. por exemplo, assim, eu não falo contigo desde terça-feira passada, né? Eu falo contigo há uma semana. Aí tu chega aqui, pô, Isabel, uma semana que tu não fala comigo, tu não me liga, não me procura. Ou então quando tu eu manda também não te procurei. As pessoas, elas cobram dos outros uma coisa que elas não fizeram. E quando tu manda uma mensagem de WhatsApp que se tu visualizou e não pode responder, não sei o quê, e aquela amiga começa, pô, tu não quis, tu não me responde. Gente. Cara, as pessoas levam pro lado pessoal. Tudo, até uma mensagem que tu não responde. Às vezes tu tá no trânsito, tu tá no meio da rua, não quer tirar o celular, tu tá, sei lá. Mas daí eu vou te perguntar, essa pessoa que faz isso contigo, se tu olhar pra vida dela no dia a dia, ela não se coloca no lugar de vítima? Exato. Porque essa pessoa que se vitimiza, o centro do mundo é o umbigo dela. Aí são relações narcísicas, entendeu? Onde essa pessoa é o centro. Como que tu, minha amiga, não vai me responder na hora que eu te mandei uma mensagem? Porque a gente acha que o narciso é só o exibicionista. Não. É onde tudo volta. Não sei o quê. Mas a pessoa que se vitimiza também é narciso, porque tudo é sobre ela. Tudo é sobre ela. Tudo é sobre ela, o mundo gira ao redor dela. Ela até é uma pessoa que, quando ela se veste ou ela coloca alguma coisa, ela tá sempre tão insegura porque ela acha que o mundo vai parar para ela passar. Quando tu começa a te dar conta que isso não existe, a gente até fica mais descontraída com a nossa história. Muitas vezes, não vou em tal lugar porque eu não tô assim... Como se o mundo todo fosse parar para te ver passar, porque estão assistindo o brinquinho assim. Eu não sou um exemplo de autoestima, né? Enfim, tenho. Todas nós temos, Cris. Mas, Isabel, se tu disser assim, Cris, tu tem que ir ali agora no supermercado, mas tu tem que ir de pijama, como tu tá em casa. Tu vai. Eu também. Mas há um tempo atrás, talvez tu não iria. Porque tem pessoas que não vão porque elas acham que todo mundo vai olhar. Aquela, todo mundo vai ver, todo mundo não sei o quê, que todo mundo, cara pálida, sabe? Tu acha que tu passa numa passarela, Gisele Bündchen, e o mundo parou pra te ver. Então vamos ser mais simples, eu acho que essa simplicidade do dia a dia, mas antes de qualquer coisa, gente, a gente até brinca um pouco, mas é sério o assunto, e amor próprio, sabe? Autoamor mas para que tu consiga isso, tu tem que entrar num processo de autoconhecimento, tu tem que ter um apoio, uma ancoragem. E a gente tá aqui pra isso, né? Ser o seu próprio porto seguro. Mania de dizer fulano é meu porto seguro, Beltrano é meu porto seguro. Não. Tá, a gente sim, mas quando a gente não tem essa condição de estar apoiada no Porto Seguro, a gente tá boiando ainda, a gente sim precisa de uma ajuda, de uma ajuda, mas a gente não precisa que ninguém nos sustente. Autorresponsabilidade, mais uma vez. A gente não pode ser as correntes que um arrastador tá puxando. É verdade. Isabel, adorei, como sempre. Nenhuma novidade nisso. Beijo pra vocês. Dá um beijo pro Matheus e pro Jefferson agora, da Banca 40.